sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula de nomenclatura de alcenos. Nós temos três situações para dar nomes aos alcenos ou alquenos, como queiram. Só lembrando, alquenos também são hidrocarbonetos e eles possuem o famoso carbono sp2, ou seja, são carbonos que vão contemplar a dupla ligação. Notem, todas as duas estruturas possuem dupla ligação, né? São todas alcenos. A diferença para que a gente possa dar nome a essas estruturas está exatamente nessa dupla ligação, que é o infixo, e esse infixo vai levar o termo em. Como a gente já havia visto, para a nomenclatura de alcanos, identificamos a cadeia principal e nesse caso dos alquenos, a cadeia principal necessariamente tem a dupla ligação, né? Nessa estrutura, tá aqui, 2 átomos de carbono. Para 2 átomos de carbono, nós temos et, como é um alceno, o infixo em continua sendo um hidrocarboneto, né? O alceno é um hidrocarboneto, então essa função orgânica termina em O. Nesse caso, essa estrutura tem o nome de eteno. Et para o número de átomos de carbono, né? O em se refere à ligação dupla, tá aqui. E a letra O se refere à função, nesse caso, a função orgânica aqui é o hidrocarboneto. O mesmo serve para essa outra estrutura. Vamos contar aqui 1, 2, 3 átomos de carbonos. Para 3 átomos de carbono, prop, né? Ligação dupla em hidrocarboneto, né? Este é o propeno. Propeno, 3 átomos de carbono, em ligação dupla, hidrocarboneto O. Eteno, 2 átomos de carbono, ligação dupla, né? Hidrocarboneto, terminação O. Vamos ver agora uma outra estrutura com um número de átomos de carbonos maiores, né? Maior que 3. Para essas estruturas, existe a necessidade da gente enumerar. Por quê? Vamos imaginar essa estrutura aqui. 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Vou colocar a dupla aqui. Vou desenhar aqui também 4 átomos de carbono. Só que agora eu vou enumerar, vou colocar a dupla aqui. Lembrando, cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbono, né? Nesse caso, nós estamos na não ramificada. A cadeia precisa ter a função orgânica, tá aqui, que é a dupla ligação, bonitinho aqui, tá? E agora, para a gente enumerar, já que nós identificamos as cadeias principais, tá tudo bonitinho, eu vou enumerar da extremidade mais próxima da dupla ligação, tá ok? Então vamos lá. A dupla ligação, os carbonos da dupla ligação têm que receberem os menores números possíveis. Então, aqui, para essa estrutura seria o carbono 1, 2, 3, 4. Eu vou enumerar dessa forma. A estrutura aqui embaixo, se eu for enumerar, aqui seria carbono 1, se eu partir daqui, 1, 2, 3, 4, ok? Se eu fizer o oposto, vou fazer aqui com outro pincel. 1, 2, 3, 4. Então também seria o 2 e o 3. Notem, 2, 3 se eu seguir assim, 2, 3 se eu seguir nesse sentido. Vamos seguir aqui com o pincel vermelho, ok?
Mas vamos dar um nome para essa estrutura e para essa estrutura para que vocês entendam por que a partir de 3 átomos de carbono eu necessariamente tenho que fazer a numeração. Então aqui seria, né, como eu tenho a dupla ligação entre o carbono 1 e o 2, eu identifico a dupla sempre pelo carbono de menor numeração da dupla. Então aqui é 1 e 2, então seria no carbono 1. Então a dupla está aqui no carbono 1. Mas eu vou colocar da seguinte forma: eu tenho 4 átomos de carbono, ok? 1, 2, 3, 4. 4 but. No carbono 1, eu tenho uma dupla ligação, que é em e é o hidrocarboneto. Por isso fica but1eno. Nessa outra estrutura, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o 3. Então ficaria but2eno. Por isso eu tenho que enumerar a partir de 4 carbonos, eu começo a enumerar, porque a posição da dupla ela pode ser diferente dentro da minha estrutura. Se você notar aqui, opa, ficou feio. Se você notar aqui, para 3 átomos de carbono, se eu colocar a dupla aqui, esse é o carbono 1, né? Se eu começar com a dupla aqui, aqui vai ser o carbono 1. Então não tem necessidade de enumerar, porque sempre a dupla determina o carbono 1. Se eu coloco ela aqui ou aqui, ela é o número 1. Mas nessa estrutura, a partir de 4 átomos de carbono, eu preciso sim colocar a numeração. E a numeração é feita dessa forma. Cadeia principal, eu digo onde está a dupla e aí eu coloco em, porque são alcenos, e letra O, porque é um hidrocarboneto. Então é o but1eno, que é essa estrutura, e aqui o but2eno, que é essa estrutura. São 2 compostos diferentes. Vamos falar agora dos alcenos, ou alquenos, como queiram, com ramificações. As regras, os passos, as regras são as mesmas. Identificar a cadeia principal por alceno, precisa ter a dupla ligação, tá ok? Então vamos lá. A cadeia principal tem que necessariamente passar por aqui, porque tem a dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vier nessa direção, 6. Se eu vier para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são equivalentes, eu posso ir em qualquer uma das direções. Então, identifiquei a cadeia principal, ela tem a função. Quando eu for enumerar a cadeia principal, a dupla tem que receber a menor numeração possível. Ela sobrepõe, ela é preferencial sobre a ramificação. Note, eu tenho uma ramificação desse lado e tenho uma dupla desse lado, mas eu tenho que enumerar da extremidade com a dupla mais próxima. Então eu tenho que começar a enumerar dessa extremidade. Então aqui é o 4, a 5 e aqui o 6. E para dar o nome, eu vou primeiro identificar a posição da ramificação. No carbono 5 eu tenho uma ramificação, carbono 5 eu tenho uma ramificação, é um átomo de carbono aqui, então é a ramificação chamada metil, né? A cadeia principal eu tenho 6 átomos de carbono, então é X. E no carbono 2, né, entre o 2 e o 3, eu tenho uma dupla. Então, no carbono 2, né, está a minha dupla ligação e assim fica 2eno. Então, o composto é 5-metil X, 2 em da dupla, o
de hidrocarboneto. Outro exemplo, sempre lembrando, cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbonos e necessariamente deva possuir a dupla. Então, a dupla ligação está aqui. A cadeia principal tem que passar por aqui. Então, eu posso vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Posso vir aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é maior, né? Claro, se você contar essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais carbonos, mas não possui a dupla. Então a cadeia principal é essa, porque é a maior numeração, são 7, e contém a dupla ligação. Eu vou enumerar agora, já que eu escolhi a principal. A numeração é sempre da extremidade mais próxima da dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito a minha enumeração. Agora eu vou dar os nomes. No carbono 3, eu tenho uma ramificação com 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos prop, né? Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação chamada propil. Alguns chamam de N-propil, existe uma regra, uma nomenclatura mais antiga que se chama N-propil. Às vezes você vai encontrar por aí N-propil. Você pode colocar aqui propil, porque são 3 átomos de carbono. E aí, cadeia principal, eu tenho 7 átomos de carbono. Cadeia principal 7 é hept. No carbono 1, eu tenho, entre o carbono 1 e o 2, eu tenho uma dupla. Então aqui seria 1 em da dupla, o O do hidrocarboneto. Então é o 3 propil, tá aqui, hept principal, 1 dupla ligação, né? A posição da dupla por conta do N, hidrocarboneto, nesse caso um hidrocarboneto chamado, né, conhecido por alceno ou alqueno. Tá ok? Você pode também encontrar, isso também é uma regra antiga, tá gente? Às vezes você encontra aí alguns exercícios por aí. Esse número 1 eles colocam aqui na frente. Então seria 3 propil, 1 epiteno, tá? Mas a regra atual é essa aqui, tá ok? Vamos a mais um exemplo. Assim como nos alcanos, que temos os ciclanos, aqui nós temos os ciclenos, né? E também nós vamos adicionar o termo ciclo, né? Nesse caso, nós temos um ciclo com 4 átomos de carbono, né? But. Podemos acrescentar aqui o termo ciclo. Como nós temos uma dupla no ciclo, esse é o ciclo buteno, ok? Não tem necessidade de enumerar, porque aqui, como só tem a dupla, ou é o carbono 1, né? Vão ser necessariamente o carbono 1 e o carbono 2. Então é o ciclo buteno, ok? Nesse caso, nós temos uma ramificação. Quando nós temos ramificação, aí sim nós enumeramos, né? Sempre priorizando a dupla, como lá nas cadeias abertas, seria 1, 2, aqui seria o 3. Se eu fizer o contrário, aqui 1, 2, 3, aqui seria 4. Então essa é a mais correta, porque essa é a correta, na verdade, porque a ramificação recebe a numeração mais baixa. E aqui eu tenho que dizer onde está a minha ramificação, um carbono, met, né? Metil, porque eu tenho aqui o metil no carbono 3, ciclo, né? Nesse caso, buteno. Por que eu não preciso colocar a numeração? Porque eu sei que esses carbonos vão ser sempre o número 1 e o número 2, ok? Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela participação, vejo você na próxima aula.